Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a vida de todos os nossos ouvintes que estão aqui conosco mais uma vez, agora nesta tarde de sábado, hoje dia 7 de maio de 2022, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família, que o Senhor possa te dar saúde, te dar paz, te dar alegria, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, alegres, porque o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado graça, por isso estamos aqui. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração nesta tarde e também daqui a pouquinho estar fazendo a oração da fé. Não sei o que você necessita, como você está nesta tarde. Uma coisa eu sei, que Deus tem poder para mudar qualquer situação. Deus tem poder para transformar o caos em bênção, a morte em vida, a tristeza em alegria, a escassez em fartura. O nosso Deus, ele tem poder para mudar situação. E você que está aí comigo, que nos acompanha, eu creio que Deus já tem te abençoado. Eu creio que Deus continuará te abençoando. Creia em Deus, creia no poder de Deus, confie em Deus, não desista, seja perseverante, insistente na presença do Senhor. O segredo que Jesus nos ensinou é que nós devemos ser perseverantes, como aquela viúva que tinha uma causa para ser resolvida e o juiz que ela estava procurando era iníquo. Mas a Bíblia nos diz, de tanto ela insistir, aquele juiz fez justiça para aquela mulher. Não porque ele era bom, ou porque ele ficou sensibilizado com a situação dela. Ele fez pela insistência daquela viúva. Assim, Jesus nos ensinou a ter uma vida perseverante de oração. Por isso estamos aqui todo dia, orando pelas tardes, de madrugada. E vocês são nossa família, vocês fazem parte da nossa família. Todos os nomes que estão aqui no caderno de oração, é como se fosse minha família. A sua vitória é a minha vitória. O seu choro é o meu choro. A sua luta é a minha luta. Mas a sua felicidade é a nossa felicidade. Somos uma família em Cristo Jesus. Aqui não tem ninguém bom, ninguém grande. Bom e grande é Deus. Poderoso é Deus. Somos servos, todos somos iguais perante Deus. Eu, você, somos iguais perante Deus. Por isso, sempre que vamos orar, eu sempre incentivo a você orar, a você clamar, porque a minha oração não é mais ouvida porque eu sou melhor, de jeito nenhum. Somos todos iguais diante de Deus. Deus ouve a sua oração, Deus ouve a minha oração, Deus ouve as nossas orações. Somos apenas vasos de barro contendo algo muito importante, muito grande, que é o Espírito Santo. Mas em nós mesmos somos vasos de barro. Mas ainda bem que o nosso Deus confia os seus dons, confia ministérios em pessoas como nós, cheios de falha, cheios de defeitos, incapazes, pessoas que não têm capacidade. É isso que Deus faz. Deus usa aqueles que são improváveis. À vista humana, é improvável Deus usar aquela pessoa. E é esse que Deus usa, porque o poder é dele, a glória é dele, a capacidade é dele, tudo vem dele. Somos apenas um vaso de barro nas mãos de Deus. E nesta tarde, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração, que está aqui em Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 12, no versículo 22 em diante. Jesus vai falar sobre a solicitude pela nossa vida. É muito interessante isso que Jesus fala para os seus discípulos, que serve para nós também, para que nós possamos pôr a nossa confiança no Senhor. Diz assim no versículo 22, ele disse aos seus discípulos, Jesus falando para quem? Para os seus discípulos. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, e sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes.
Considerais os corvos que não semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. O qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura, ou 45 centímetros à sua estatura, ou pode acrescentar um dia de vida? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerais os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha que coisa linda! E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. E não pergunteis por que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe o que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa tremenda, né? Aqui o Senhor instruindo os seus discípulos a ter uma vida de confiança em Deus. Ele usa aqui exemplos dos pássaros, dos lírios do campo, mostrando aqui que Deus cuida dos pássaros, que Deus veste os lírios dos campos, que hoje está bonito e amanhã é lançado no forno. Ele usou até uma referência que nem Salomão, em toda a sua glória, porque Salomão foi o homem mais sábio, mais rico que teve. Na glória de Salomão, ele não vestiu como uma erva do campo, como um lírio do campo. Então aqui o Senhor quer trazer para os seus discípulos a confiança, quer que eles confiem em Deus. Isso serve para nós, irmãos. Muitas das vezes ficamos ansiosos, preocupados, solícitos com as coisas, com o dia de amanhã, como será, como vai ser, e nós não podemos fazer nada, irmãos. Por isso que a nossa confiança deve estar em Deus, porque quem cuida de mim, quem cuida de você, é Deus. Sabe esse problema que você está enfrentando? Do que adianta você ficar perdendo tempo, chorando, ansioso, ansiosa, solícito, desesperado, sendo que você não pode mudar a situação. Não adianta. Devemos o quê? Entregar nas mãos de Deus. Devemos mostrar, conversar, dialogar com o nosso Senhor, porque Ele nos ouve e nos entende. Deus está atento às nossas orações. Deus está atento às nossas aflições. Então nós precisamos confiar em Deus. E aqui o Senhor, olha só, no versículo 28, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis por que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquieto. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa. Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, aquilo que nós precisamos para a vestimenta, aquilo que nós precisamos para nos alimentar, Deus vai prover. Aqui, se nós olharmos que muitos eles usam esse versículo erradamente, que diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas. Não é todas as coisas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas. O que? A comida e a bebida. E o cuidado de Deus vai estar sobre a nossa vida. Então devemos o quê? Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu te faço uma pergunta nesta tarde. Em que lugar Deus está na sua vida? E você está buscando Deus em primeiro lugar, ou em segundo, ou em terceiro, quarto, quinto, ou nem busca? A Bíblia nos ensina. Buscai antes o reino de Deus. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então devemos buscar o reino de Deus. Devemos pôr Deus em prioridade na nossa vida. Porque Ele cuida de nós, irmãos, nos mínimos detalhes.
Nos mínimos detalhes, o Senhor cuida de nós. Ele cuidou do povo no passado. Lembra lá quando o povo saiu do Egito? Eles caminharam 40 anos no deserto, irmãos. Deus proveu alimento, proveu água para eles no deserto. Ninguém morreu ali de fome ou de sede. Deus proveu para eles. Até as roupas no corpo daquelas pessoas não se envelheceram durante 40 anos. Você imagina? A roupa não envelheceram, a roupa não acabava, a roupa, pelo que dá para entender, crescia no corpo da pessoa, porque imagina, as crianças vestiam uma roupa, né, e quando ela estava adulta, a roupa ainda estava, a roupa não se envelheceram, os calçados não se desgastaram. Olha só que poder que tem esse nosso Deus. Lógico, hoje não acontece isso, porque todos nós, ali eles estavam num deserto. Hoje tem loja na esquina, você compra ali calçado, você compra uma roupa, né? Você tem condições de comprar. Mas naquela época um deserto não tinha fábrica. No deserto não era fácil fabricar ali as roupas, os calçados, não era fácil. Mas Deus proveu até isso. O alimento, que era o maná, a água fluía da rocha, Deus preparava meios ali, que eles bebiam da água, comiam, não morreram de fome, não morreram de sede, mas morreram porque duvidaram. Foram incrédulos. Aquela geração que saiu do Egito, salvo Caleb e Josué, todos morreram. Por quê? Por causa da incredulidade. Então o que mata não é a fome, o que mata não é a falta de roupa, não é a sede, mas a incredulidade mata a pessoa. Ali Deus, por causa da incredulidade daquele povo, viram sinais miraculosos lá no Egito. Viram o mar vermelho se abrindo, viu Deus fazer tantas maravilhas e duvidou que Deus poderia derrotar os inimigos deles na terra prometida. Aí Deus pesou-lhes a mão e toda aquela geração morreram no deserto por causa da incredulidade, dúvida. Então o cristão, irmãos, o cristão não pode duvidar do poder de Deus. Deus não trabalha na dúvida. Se Deus aqui está prometendo o calçado, prometendo a roupa, prometendo o alimento para nós, que Ele cuida de nós, Ele cuida das aves, Ele cuida dos lírios do campo, das árvores do campo, será que Ele não vai cuidar de nós? Com certeza. Mas o segredo está aqui. Buscai antes, quer dizer, em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas que nós precisamos vão ser acrescentadas. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe das suas necessidades. Agora tem muitas pessoas que sofrem, vamos falar aqui na vida financeira, porque fazem coisas erradas. Entram em dívidas, dívidas longas. Né? Outras tem pessoas que compram coisas que não têm condições para pagar. Aí, né, pode acontecer um problema nesta caminhada e ele não conseguir pagar. E vários outros fatores, pode ficar doente, pode ficar desempregado. Então, tudo que nós precisamos fazer é pedir a direção de Deus, porque Deus sabe o dia de amanhã. Eu até brinco aqui, Deus já esteve no meu velório. Deus já esteve no meu velório, Ele já fez presente no meu velório, porque Ele sabe o dia que eu vou morrer. Eu sou aqui vivo, mas Ele já sabe. Está tudo, né? A nossa história está nas mãos de Deus. Mas então, por isso que nós devemos confiar em Deus, buscar antes o reino de Deus. E tudo aquilo que nós precisamos, aqui no contexto, nós estamos vendo aqui que Jesus está falando do alimento, está falando das vestes, que Deus vai prover. Não é todas as coisas. Vou buscar o reino de Deus e Deus vai me dar um AP lá na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, vai me dar um apartamento lá em cima, lá no alto. Não é bem assim que a palavra de Deus está nos prometendo. Ele pode te dar sim. Pode te dar carro, pode te dar casa, mas o princípio aqui, que nós estamos vendo aqui, é o cuidado alimentar e o vestuário que Jesus está falando para os seus discípulos. Né? Eu sei que Ele tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas o que nós devemos ver aqui, por isso sempre que eu falo, às vezes não temos tudo o que nós queremos. Eu não tenho tudo o que eu quero. Mas aquilo que eu preciso, eu tenho. Aleluia. Aquilo que eu preciso, eu tenho, graças a Deus. Vai lá no meu armário, tem um arrozinho.
Tem um feijão, tem um café, graças a Deus, tem um açúcar. Ali no meu guarda-roupa tenho roupas, graças a Deus. Muitas ganhadas, mas eu tenho, não tem faltado nenhum. Graças a Deus. Minha esposa tem roupa, minhas filhas. Deus cuida, tem calçado. Deus cuida. Porque nós temos que buscar antes o reino de Deus. Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Já contei aqui o meu testemunho, né, que quando eu e minha esposa casamos, quando ela engravidou, que ganhou as minhas filhas, eu passei um período de desemprego. Foi um momento tão difícil, pagando aluguel, desempregado e com gêmeas. Imagina a situação. Pagando aluguel, desempregado e tinha acabado de nascer as duas meninas, minhas filhas. Olha que situação. Quem cuidou de mim foi Deus. E as portas se fecharam de um tanto, irmãos. Eu poderia oferecer trabalhar de graça que não consegui emprego. Eu corri atrás que eu podia falar, não, eu trabalho de graça, troco da comida. E ninguém me dava emprego. Era um momento que Deus estava testando a minha fé. Deus estava me provando a minha fé. Aí o que eu fiz? Desesperei? Não. Fui para o joelho, irmãos. Orava, buscava a Deus. Irmãos, eu nunca vivi milagres como eu vivi nessa época. Deus provia o alimento, provia leite, ainda mais que a Débora ganhou as meninas, secou o leite ainda, secou por cima, ainda secou o leite. Recém-nascido e ela não dava leite. Olha só que situação. Mas Deus proveu, cheguei a ganhar caixa daquelas de leite Nã e tal. Eu fui orando, Deus foi tocando em coração de pessoas que nem crente eram. E nos abençoava, não faltou nada, irmãos. Nem o dinheiro do aluguel não faltou. Deus tocava no coração e pessoas nos abençoavam, pagavam o aluguel certinho. Então isso é Deus, irmãos. É experiências que eu vivi, que eu posso dizer que Deus realmente, Ele nos ouve, Ele nos atende. Sabe por quê? Eu vivi isso na minha vida. E eu orava para Deus mandar o alimento, e Deus mandava. Deus mandava leite, mandava até fruta para as meninas. Nunca faltou nada. Nunca minha esposa chegou em mim, bem, não tem nada para fazer. Nunca. Nunca. Cada um tem uma experiência diferente. Talvez tem pessoas que estão me assistindo que chegou, comeu só fubazinho, mas Deus proveu. Eu creio. E cada um Deus trabalha diferente. Mas uma coisa eu sei, que Ele nos sustentou. Não faltou nada. Eu posso dizer, até aqui Deus tem me ajudado. Por isso eu sou fiel ao meu Deus. Eu nunca abandonei o Senhor. Sou fiel a Deus. Oro todos os dias com alegria. Eu tenho prazer em orar. E tenho orado pelos irmãos. E tenho incentivado vocês a orar, porque a oração é a chave da vitória. O crente que ora, ele tem vitória. Ele vive sim experiências com Deus, mas tudo que nós passamos é para eu ter testemunho para contar. Se eu não tivesse passado por essa situação, eu não tinha um testemunho para contar. Entendeu? Então por isso que Deus permite que eu e você passamos por situações adversas, para nós termos vitória para contar. Se nós não vivermos milagre, o que nós vamos contar? Não tem testemunhos. Então, mas uma coisa eu sei, Deus cuida dos seus. Ele cuidou de mim e Ele cuida de você. Ele não nos desampara. Então vale a pena ser fiel. Vale a pena buscar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Por Deus em primeiro lugar da nossa vida. Porque Ele é fiel para conosco. Que Deus vos abençoe. Ótimo final de semana. Desde já, eu quero parabenizar todas as mamães. Amanhã é Dia das Mães. Eu, graças a Deus, já tenho quase 50 anos. Eu tenho minha mãezinha. E boa, assim, a mente boa, firme. Ela tem uns problemas de saúde, assim, de ossos, osteoporose, ossos fracos, essas coisas. Mas ela tem saúde, a cabeça lúcida, né? Serve a Deus, que é uma benção. Mulher de oração, uma benção, minha mãe. Então, eu quero parabenizar todas as mães. Desde já, amanhã é o Dia das Mães. Estaremos aqui se o Senhor permitir. Mas desde já eu quero parabenizar todas as mamães amanhã. Parabéns, mães. Você que ainda tem um sonho de ser mãe,
confia no Senhor. Talvez você é estéril, não consegue ser mãe. Confia no Senhor. Deus é poderoso para te dar essa graça. E nós vamos estar aqui orando por todas as mamães amanhã, hoje à meia-noite. Se Deus quiser, na virada aí da meia-noite, estaremos orando por todas as mães. Amém? Então, vocês são a nossa convidada. E vamos orar por vocês para que Deus venha abençoar todas as mães no nome de Jesus. E vamos orar nesta tarde? Vamos unir a nossa fé? Feche os seus olhos aí comigo, liga os seus pensamentos a Deus, faça o seu pedido, converse com Deus do seu jeito. Deus sabe da sua necessidade. Eu vivi experiências com Deus. Talvez você hoje está vivendo uma experiência com Deus. E muitas das vezes a experiência que Deus nos dá é amarga, sofre, é dolorida. Mas é para o nosso crescimento. É para nós confiarmos mais nele. Quando eu saí dessa experiência que eu tive, no sentido aí que eu passei por um momento difícil, desempregado, pagando aluguel e tal. Quando eu saí daquela luta, eu saí muito mais crente. Olha só. Eu saí muito mais crente, porque eu vi o poder de Deus. Eu vivi, irmãos, e foram 6 meses, irmão. Não foi só um mês, não. Foram 6 meses de Deus enviando tudo que eu precisava. 6 meses direto. Quando eu comecei, Deus, aí de repente, Deus mudou o cativeiro, abriu uma porta de emprego para mim. Quando eu comecei a trabalhar, irmãos, não ganhei mais, nunca mais ganhei um pacote de sal. Enquanto eu estava, você vê que é Deus, irmãos. É Deus purinho. Enquanto eu estava na necessidade, irmãos, sempre Deus enviava a pessoa para nos abençoar. Comecei a trabalhar quando eu recebi o primeiro pagamento. Irmãos, nunca mais ganhei um saquinho de sal. Você vê que é Deus, irmãos. Porque eu não precisava mais. Aí eu já estava recebendo. É assim que Deus faz. Eu vivi um milagre mesmo. Um milagre de Deus mesmo. Foi como aconteceu com o povo ali que estava no deserto. O povo de Israel. Quando eles entraram na terra prometida, em Canaã, e ali já tinha um alimento, o maná cessou. O maná cessou. Elias já não precisavam mais. Assim é o Senhor. Ele cuida de nós. Nas horas mais difíceis, Ele está conosco. Ele não nos abandona. Oremos nessa tarde. Querido Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui mais uma vez, Pai, na Tua presença. Agora nesta tarde deste sábado, hoje dia 7 de maio de 2022, queremos Te agradecer por tudo, Pai. Por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Eu quero agradecer o Senhor porque eu contei aqui parte do meu testemunho. De tantos testemunhos, de tantos milagres que o Senhor já fez na minha vida. Mas eu contei Pai. Mostrando para os nossos irmãos, meu Pai, o cuidado do Senhor para conosco. O Senhor verdadeiramente cuida de nós. O Senhor verdadeiramente não nos desampara. O Senhor nos ensina na Tua palavra que o Senhor cuida das aves, cuida até dos lírios do campo, até das árvores o Senhor cuida. Quanto mais de nós, Senhor, o Senhor vai cuidar de nós, com certeza. Porque somos obra-prima do Senhor. Temos o Teu Espírito Santo. Somos, meu Deus querido, imagem e semelhança do Senhor. Pai, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua misericórdia, Deus. Visita os nossos ouvintes nesta tarde deste sábado. Abençoa o meu ouvinte, abençoa a minha ouvinte, os nossos irmãos. Visita cada lar, visita cada família. Não sei o que o Teu filho e a Tua filha está passando nesta tarde. Talvez, Pai, eles estão passando no vale da sombra e da morte. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está com eles, Pai. Visita os nossos irmãos do Brasil, fora do Brasil. Toca, Pai, em cada um nesta tarde. Alegra os corações, dá esperança, dá paz, dá alegria. Meu Deus, em nome de Jesus, alegra os corações. Pai, eu quero já antecipadamente parabenizar todas as mães. Pai, amanhã se comemora o Dia das Mães. Eu quero apresentar todas as mães que nos assistem, que estão nos assistindo. O Senhor vem abençoar cada uma dessas mulheres guerreiras, valentes, mulheres que dão a vida pelos filhos. Meu Deus, obrigado pelas mães, Senhor. Aquelas que têm o sonho de ser mãe, Deus abençoa ela, abra a madre. Dá filhos para esta mulher, Pai. Abençoa os filhos, Pai. Esta mãe que tem sofrido
por causa dos filhos nas drogas, nas más companhias, presos, filhos que têm dado trabalho. Deus, faz a obra, Pai. Eu sei que muitas mães têm sofrido por causa de filhos que, meu Pai, são desobedientes, são, meu Deus, muitas das vezes não dá ouvido aos conselhos dos pais. Deus, tenha misericórdia. Faz a obra dentro desses lares, Deus. Ô Senhor, guarda os jovens, adolescentes, as crianças. Visita nesta tarde, Deus. Abençoa, Pai. Pai, também eu quero orar nesta tarde por todos que estão sentindo algum tipo de dor. Que toda dor desapareça nesta tarde, no nome do Senhor Jesus. Deus, toca do alto da cabeça às plantas dos pés, que toda dor nesta tarde saia deste corpo. É no nome de Jesus que eu repreendo toda dor, de ordem física, de ordem emocional, de ordem espiritual. Saia deste corpo, saia desta vida, em nome de Jesus. Deus, toca do alto da cabeça às plantas dos pés, que toda doença, toda dor vai embora. Enfermidade, eu te dou uma ordem, vai embora em nome de Jesus. Vai embora câncer, vai embora paralisia, vítima do... Meu Pai, pessoas que foram vítimas do AVC, Pai, que estão aí numa cama, estão numa cadeira de roda. Deus, levanta este homem, levanta esta mulher, restaura os movimentos, Deus. Em nome de Jesus, toca na coordenação motora desta pessoa, restaura os movimentos desta pessoa, Deus. Pai, toca naqueles que estão lutando contra um câncer, Pai. Queima este câncer, queima esse nódulo, Pai, esse cisto. Queima, Senhor, esse caroço, Pai, esse tumor. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que esse caroço desapareça. Em nome de Jesus, todo mal seja queimado. Deus, pessoas com fibromialgia, cura, Deus. Enxaqueca, Pai. Meu Pai, dor de coluna, dor nos ossos, dor nas pernas. Oh, Pai, mãos e pés inchados. Meu Pai, má circulação, toca na circulação. Toca no sistema respiratório, Pai. Queima todo mal. Tira toda infecção de garganta. Tira toda pneumonia, Pai. Oh, Senhor, rinite alérgica. Meu Pai, pessoas que estão com febre. Meu Pai, em nome de Jesus, toda doença respiratória, eu repreendo em nome de Jesus. Deus, dá saúde para os nossos ouvintes. Abençoa aqueles que estão passando por crises existenciais. Abençoa a dispensa dos nossos ouvintes. Prospera, abre portas, envia providência, Deus. Envia providência na casa, na vida dos nossos irmãos, Pai. Abençoa todos que têm contribuído no nosso ministério. Que as ricas bênçãos dos céus e da terra venham sobre todos os contribuintes. Aqueles que não têm condições, Deus, abençoa da mesma maneira. Pai, abençoa o teu povo, dai-nos uma tarde abençoada, uma noite abençoada, Pai. Essa é a oração que eu faço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoa a sua vida, meu irmão e minha irmã. Toma posse da tua cura, do teu milagre, da tua bênção. Busca primeiro o reino de Deus. E essas coisas, aquilo que você necessita, vos será acrescentada. Deus vai acrescentar na sua vida. Ótima tarde, uma ótima noite. Vou deixar agora um testemunho para a edificação da nossa fé. Deus abençoa em nome de Jesus. Boa tarde, a paz do Senhor. Pastor Euripe, tudo bem? Que Deus abençoe. Eu vou dar o meu testemunho. Eu pedi oração para o Vanderlei, o amigo da gente que estava internado. Ele ficou 1 mês e pouco internado. Veio descobrir que ele está com leucemia, mas Deus está abençoando que ele resistiu o tratamento. Ele teve alta agora para ficar uns dias em casa, mas ele tem que voltar para se internar novamente, para continuar com a quimio e a radioterapia, né? Mas eu creio que o Senhor vai dar força, já deu agora e vai continuar dando força para ele. E também quero dar um testemunho da minha parte. A noite passada eu sentia muita, assim, uma pressão na musculatura das minhas pernas, e eu esticava, eu abria muita boca, eu não sabia se era uma dor,
espiritual, eu não sei. Aí eu cochilei e acordei com aquilo. Aí eu catei o celular, liguei nas orações do Senhor e coloquei nas pernas. E levantei até bem, fiz uma caminhadinha até hoje, graças a Deus. Estou com a musculatura boa, graças a Deus. Pastor, um abraço para vocês, as minhas recomendações, a irmã Débora. A paz do Senhor, fica com Deus. As suas orações é uma bênção de Deus. Fica com Deus.